Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo número 2. Estamos chegando à parte final do capítulo 2 de Apocalipse. Iniciamos essa série de estudos há algumas semanas, com a mensagem de Cristo à sua igreja. E já passeamos por 3 dessas igrejas. A primeira delas, a igreja de Éfeso, a segunda, a igreja de Esmirna, e nos dois últimos domingos, nós estudamos a igreja de Pérgamo. A semelhança das outras cartas, eu creio que também nessa carta de Tiatira, nós vamos precisar de 2 encontros para que possamos extrair o seu conteúdo. Eu queria convidar os irmãos a estarem em oração. Nós precisamos entender que todas as vezes que nos prostramos a Deus em oração, todas as vezes que nos deslocamos para a igreja para ouvir um culto, um estudo bíblico, todas as vezes que de alguma forma seguimos a voz de Deus para realizar algo que Ele manda, nós estamos em um ambiente de guerra. Hoje de manhã nós estamos em guerra. Nós acordamos em guerra, nós estamos em guerra, e ao sair daqui nós vamos precisar estar atentos para que não sejamos alvejados, desprevenidos e despercebidos em virtude da nossa própria negligência. Então eu gostaria de convidar os irmãos a estarem em oração. Vamos orar um pouco mais. Eu sei que alguns irmãos têm dificuldade de ficar calado no culto. Eu sei que alguns irmãos têm dificuldade de concentração. Eu entendo perfeitamente. Algumas pessoas têm dificuldade até de estar na igreja, mas ainda assim nós precisamos perseverar. Vamos orar. Pai, eu oro como aquele mais indigno aqui nessa manhã, Senhor. Estou aqui diante dos meus irmãos e confesso, Senhor, diante de Ti a minha total incapacidade e inabilidade. E que se não fosse a Tua graça, Senhor, eu jamais estaria aqui, muito menos como mensageiro da Tua palavra. Mas acreditamos que a Tua graça nos visitou. Acreditamos que o Teu Espírito, Senhor, nos regenerou. Acreditamos, Senhor, que a Tua misericórdia nos perdoou. Por isso estamos aqui diante de Ti, Senhor, desejosos de mais graça, de mais misericórdia, desejosos de aprender, Senhor, aprender os Teus decretos, as Tuas vontades, aprender a Tua palavra, Senhor, para que não venhamos pecar contra Ti, Senhor. Eu oro, meu Deus, em favor daqueles que não veem, que não sentem o perigo que estão inseridos. Eu oro para que nessa manhã, Senhor, a Tua palavra, que é viva e eficaz, alcance o coração de todos e nos desperte, Senhor. Nos faça acordar. Nos faça, meu Deus, de fato, reorganizar a nossa vida da maneira correta, dando prioridade àquilo que é prioridade, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, nos dai força para que possamos combater o bom combate, Senhor. A Tua palavra nos ensinou a fortalecermos no Senhor e na força do Teu poder. E aqui nessa manhã estamos, Senhor, para que sejamos fortalecidos pelo Senhor e pela força do Teu poder. Que assim seja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos estudar agora a carta à igreja de Tiatira. A cidade de Tiatira, diferentemente das outras cidades, ela não era conhecida por nenhum tipo de culto pagão, por assim dizer, mas a igreja de Tiatira era conhecida pelo seu comércio.
Tiatira, ela ficava na entrada, por assim dizer, da Ásia Menor. E era uma cidade extremamente entregue ao comércio, e ela vivia do comércio. E os comerciantes, eles se organizavam em uma espécie, de sindicatos. E quem não fizesse parte, desses sindicatos, ele estava automaticamente decretando o seu suicídio financeiro. Mas acontece que também esses grêmios, como eram chamados, mas que se parecem muito mais com os nossos sindicatos de hoje, quem não fazia parte desses grêmios, eles eram expurgados, da participação social. Mas nesses grêmios também, cada grêmio desse tinha o seu Deus padroeiro, por assim dizer. Muito parecido hoje em dia com o contexto católico que nós estamos inseridos, aonde cada profissão tem o seu santo, Então, lá em Tiatira era assim. Nesses grêmios, então, à medida que eles se reuniam, eles não se reuniam apenas para se organizarem para o comércio, mas eles se reuniam também para se confraternizar, e nessas confraternizações haviam sempre ofertas e sacrifícios aos deuses pagãos de lá, da localidade deles. E a acusação a essa igreja não é propriamente uma acusação a algum tipo de falso ensino propriamente que acontecia lá, como na igreja de Pérgamo, que tinha os nicolaítas, aqueles que ensinavam a doutrina de Balaão. Mas a acusação à igreja de Tiatira é que a igreja de Tiatira era uma igreja tolerante. Era uma igreja que tolerava as diferenças, por assim dizer, e que buscava um bom convívio com todas as pessoas e de todas as formas. Só que a Bíblia nos ensina que, de fato, nós devemos buscar ter paz com todos. Mas há um momento onde não se deve ter paz. Quando a nossa comunhão com Deus está em jogo, nós entramos em conflito com aquele que se interpor nesse caminho. Então devemos tomar bastante cuidado com essa palavra, que principalmente no nosso contexto de hoje, tem se tornado uma palavra de ordem em muitas igrejas, que é a palavra tolerância. Então, em virtude desse clima de terrorismo mundial, que se tem dado muito pelo crescimento do islamismo, e nós todos os dias vemos nos noticiários dezenas de ataques terroristas. Então, tentando de alguma forma sanar esse problema que é insanável, muitas autoridades religiosas têm levantado essa bandeira da tolerância. Então, algumas pessoas abraçam essa ideia, o Deus é um só, cada um adora a Deus do seu jeito, mas o Deus é um só. E hoje em dia, por exemplo, quando você se forma na faculdade, antigamente, você tinha aqueles que eram católicos e faziam a missa, eram a maioria. Em virtude do crescimento do movimento evangélico, começou a se fazer também os cultos evangélicos em agradecimento à formatura, e nos últimos tempos isso foi substituído por um chamado culto ecumênico, aonde uma autoridade religiosa de cada religião dos formandos, ele tem uma oportunidade naquele evento para, de alguma forma, externalizar o que o seu Deus ensina, no entendimento das pessoas de que Deus é um só, independentemente da maneira como você crê e se relacione com Ele. Isso é um ensino, isso é uma filosofia de vida cada vez mais abraçada pelos cristãos. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso tem aparência de piedade, mas isso não é piedade. Isso é perversidade. Então, cada enfermidade, ela
precisa de um determinado medicamento. Então você não vai dar para uma pessoa que está com problema de dor de barriga um remédio que serve, né, para dor de dente, ou que serve, sei lá, para circulação. Então cada remédio ele tem um objetivo específico. Assim também, irmãos, nós precisamos entender que existe apenas um único Deus verdadeiro. Independentemente das falsas religiões, dos falsos credos, externalizarem uma paz, uma harmonia, uma tranquilidade. Então você conversa com determinadas pessoas que são de fé diferente, e essas pessoas aparentemente parecem ser pessoas boas. Em alguns casos parecem ser melhores do que muitos que estão na igreja verdadeira. E isso muitas vezes é um ataque do maligno, de maneira escondida, à nossa mente, à nossa fé, para de alguma forma tentar nos persuadir a acreditar que o que importa é que você seja uma pessoa boa, é que você faça coisas boas, é que você seja uma pessoa cordial, uma pessoa atenciosa com os outros, que você faça, como as pessoas chamam hoje em dia, né, caridade. Então isso que é importante. Essa questão do Deus que você acredita e a fé que você professa é uma coisa que está em segundo plano. A gente vê muitas vezes isso na igreja, e eu estou falando aqui dentro mesmo. Então, se o pastor faz aquilo que você quer, o pastor é bom, é gente fina. Mas se o pastor de repente não faz o que você quer, o pastor já não presta mais. Esse pastor não tem amor. Esse pastor, eu não sei não o que é que ele está fazendo lá. Então, muitas vezes, a pessoa não preocupa, está pregando a verdade? Não, a pessoa está, essa verdade está sendo de alguma forma proveitosa para mim? Está me trazendo algum tipo de benefício? Se eu estiver sendo beneficiado por essa igreja, então eu gosto dela. Mas se eu não estiver sendo beneficiado, então eu não gosto dela. Então, esse é um entendimento que grande parte das pessoas que se dizem religiosas abraçam. E isso é uma porta de entrada para a imoralidade, para a perversidade e principalmente para a idolatria. Nenhum Deus é tão perigoso quanto o Deus que habita no nosso próprio ventre. Sabe, esse é o Deus mais perigoso na sua vida, que faz concorrência com Deus. É o Deus que é o seu próprio ventre. Você faz aquilo que você deseja, aquilo que é conveniente. Você acorda a hora que você quer, você fala com quem você quer, você vai para a igreja que você quer, você fala como você quer. Por exemplo, eu converso com algumas pessoas que têm o costume de falar alto, gritar, muitas vezes tratam uma pessoa com desrespeito e dizem assim: não, pastor, porque esse é o meu jeito. Seu jeito? Mas você não veio aqui para ser transformado? Eu vim aqui para ser transformado. Estava conversando com uma pessoa que estava aqui durante o louvor, na pregação, foi embora. Né? Isso é muito comum. Eu acho que eu causo repulsa em grande parte das pessoas. Então, eu estava falando com essa pessoa, eu disse para ela, né? Você é bem-vindo aqui, agora tome cuidado com a sua postura, porque nós aqui queremos prezar pela ordem e pela decência. E essa pessoa olhou para mim e disse assim: não, o que eu mereço é que você me bata e me jogue de janela fora. Eu falei para ele: antigamente talvez eu fizesse isso, mas hoje em dia eu sou uma nova criatura, eu tenho que lhe tratar com amor e com respeito. Sempre que você vier aqui, você vai ser bem tratado e todas as pessoas vão te respeitar, independentemente da sua postura e da sua fé. Né? Então, nós viemos aqui para sermos transformados. E é isso que nós precisamos entender. Essa desculpa, ela não cola mais. Esse é o meu jeito. Porque do seu jeito, do meu jeito, nós vamos para o inferno. O único jeito de se chegar no céu é do jeito de Deus. Então, essa igreja de Tiatira era uma igreja que tinha o seu jeito. Perceba que a igreja de Tiatira, ela é até elogiada. E o problema da igreja de Tiatira, em alguns aspectos, é a sua imaturidade. É o fato dela não crescer espiritualmente. Porque a Bíblia vai dizer que um cristão maduro, qual é a diferença de um cristão maduro para um cristão imaturo? A aptidão de discernir o certo e o errado. A capacidade de saber o que é o bem e o que é o mal. Você só vai ter essa capacidade se você for um cristão experiente.
um cristão que aprendeu a palavra de Deus, um cristão que está crescendo em Cristo. Então você cada vez mais vai ser capaz de olhar para o que está acontecendo e discernir: isso é certo, isso é errado. Mas para uma pessoa que não tem discernimento espiritual, que não tem maturidade espiritual, tudo é certo. Tudo, sabe, de alguma forma, tudo é cor-de-rosa. E esse era o problema da igreja de Tiatira. O Senhor vai elogiar ela, vai dizer até que ela tem amor, mas o amor dela era um amor imaturo. Era um amor que, em vez de trazer santificação, permitia a imoralidade. Então nós vamos começar a estudar essa carta a partir de hoje. Eu creio que nós só vamos concluí-la na semana que vem, porque quando chegar em um determinado ponto dessa carta, eu vou convidar os irmãos a abrirem comigo no Antigo Testamento, e eu creio que nós vamos passar grande parte do nosso momento de pregação falando um pouco do contexto dessa carta do ponto de vista do Antigo Testamento, uma vez que nessa carta vai aparecer uma figura extremamente característica, né? Uma figura que é Jezabel, a mulher do rei Acabe, que viveu lá na época de Elias. Tá? A sua história está tanto no livro de 1 Reis quanto no livro de 2 Reis. E nós vamos entender um pouco de quem é essa mulher, o que é que ela fazia, o que é que ela incentivava e como nós podemos nos defender dos seus ataques. Por isso que eu vou dividir o nosso estudo dessa igreja em duas partes. O título da mensagem, e eu tenho sempre esse hábito de trazer título às mensagens, é: o que você tem tolerado? Né? O que você tem tolerado? Porque existem determinadas coisas que Deus não tolera. Você vai ver, por exemplo, o elogio à igreja de Éfeso, porque eles não toleravam homens maus, eles não toleravam os falsos apóstolos, eles odiavam as obras dos nicolaítas, que Deus também odiava, e ele diz: eu tenho, porém, ao teu favor, que você odeia a obra dos nicolaítas, essa obra eu também odeio. Então perceba que quem ama, odeia. Então, se você ama uma mulher, você vai, de alguma forma, desprezar as demais. Você não pode amar duas mulheres como esposa, né? Pelo menos não se você for um homem de Deus. Então, se você ama a vida, você vai odiar o aborto, a morte, né? Se você ama a verdade, você vai odiar a mentira. Então, essa ideia de que o amor, ele vai tolerar todas as coisas, não é o amor de Deus. O amor de Deus é um amor disciplinador e é um amor justo. E é esse tipo de amor que nós precisamos na nossa vida. Então diz assim a palavra do Senhor, no versículo 18: e ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Perceba que para cada uma das igrejas, o Senhor Jesus se apresenta de uma forma de acordo com a mensagem que ele está enviando para aquela igreja. Como a igreja de Tiatira era uma igreja altamente permissiva, o Senhor Jesus, ele aparece para a igreja de Tiatira como aquele que é santo, santo, santo. Então, a primeira característica aqui é aquele que tem olhos como chama de fogo. Esses olhos como que chama de fogo nos dizem duas coisas. Primeira delas, que os olhos nos fazem enxergar. Então Deus é aquele, Jesus é aquele que está vendo todas as coisas. Ele está vendo o que está acontecendo. Ele é o verdadeiro superintendente da igreja. É por isso que em um determinado livro diz lá que o Senhor é o pastor e bispo das nossas almas. A palavra bispo é uma palavra que significa superintendente. Então, Jesus, ele já tinha se apresentado no capítulo 1 como aquele que está passeando, andando, né, pelos 7 candelabros de ouro que representam a igreja de Cristo. Então ele está vendo tudo o que está acontecendo na igreja, ele sabe exatamente. E o fogo aqui, o fogo representa
a verdadeira separação entre o joio e o trigo, entre o que é certo e o que é errado. Porque o fogo em relação ao ouro, ele purifica, mas o fogo em relação às impurezas, ele as extermina. Então, um cristão verdadeiro, ele não tem medo daquele que se apresenta com olhos como chama de fogo. Por quê? Porque quando Jesus se aproxima de nós, a sua correção é para a nossa santificação, é para o nosso bem. Então, muitas vezes nós sentimos dores, mas aquilo é para o nosso bem. As intensas provações que os crentes são inseridos é para o seu bem. Então, é como se o Senhor tivesse feito um vaso de barro, e depois que aquele vaso ele está no seu tamanho, na sua dimensão perfeita, na sua forma perfeita, o oleiro coloca esse vaso aonde? No forno, para que o barro endureça e aquele vaso então tenha algum tipo de utilidade. Então, aqui o Senhor ele tem olhos como chama de fogo, mas é uma mensagem muito clara para aqueles que estão vivendo uma vida dúbia, para aqueles que estão vivendo uma vida dupla, para aqueles que são hipócritas. Eles dizem que são cristãos, mas eles vivem de uma maneira totalmente diferente ao que o cristianismo ensina. Então, para essas pessoas, a mensagem é uma mensagem extremamente aterrorizante. Ele está vindo, e ele está vindo com olhos como chama de fogo, e ele irá condenar, ele irá destruir, ele irá lançar no lago de fogo e enxofre todos aqueles que não se arrependerem e que não se voltarem a ele em fé genuína e sincera. Então ele se apresenta como esse, que ao mesmo tempo está vendo todas as coisas, ele também é aquele que trará juízo a todas as coisas. Como está em Mateus 25, ele vai separar o bode e as ovelhas, ele vai colocar as ovelhas de um lado, os bodes do outro, e ele vai pronunciar palavras completamente diferentes para os dois grupos. Para um grupo ele vai dizer, vinde benditos. Para outro ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. Então aqui ele diz isso, mas não somente isso, e ele diz mais, e os pés semelhante ao bronze polido. Então o bronze polido é algo extremamente brilhoso, né? É algo extremamente cheio de luz, parece com a luz do sol, o bronze polido. Isso simboliza a santidade de Cristo, aonde até os seus pés são santos. Imagine, até os pés dele são santos. Por isso que João Batista, falando acerca de Jesus, ele diz, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu não sou digno, porque ele é santo. O apóstolo Pedro, quando Jesus, logo no início do ministério, Jesus aparece e diz, por que você não joga a rede ali? E Pedro joga a rede e pega uma grande quantidade de peixes. E de repente Pedro olha para Jesus e percebe que ele não estava diante de um homem comum, mas daquele que era homem, que era Deus. E ele olha para Cristo e diz uma frase, aparte-se de mim, Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença. Então, todo aquele que está na presença de Cristo deve reconhecer a sua indignidade de estar naquele lugar. Nós vemos isso no publicano, lá em Lucas 18. Ele batia no seu peito e ele dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Não merecia estar aqui, mas pela tua graça, pela tua vontade, Senhor, eu estou aqui e eu estou diante de ti e reconheço a tua santidade, a tua glória. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele está ensinando um pouco aos cristãos em Roma, ele vai dizer, lá no capítulo 11, quando ele está falando da soberania de Deus, desde o capítulo 9, ele começa a falar da soberania de Deus, e Paulo não se aguenta em si mesmo, e ele conclui dizendo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a glória seja dada somente para ele. Ele não se aguenta quando ele percebe quem é Jesus, né? Então, aqui é a mesma coisa.
Nós precisamos entender o tesouro que está diante de nós, a preciosidade que nós recebemos, Cristo Jesus e os seus ensinos, a tal ponto de Paulo dizer que em relação a Cristo e aquilo que Cristo veio nos ensinar, tudo mais é lixo. É lixo. O mundo pode valorizar, mas é lixo. Cristo e os seus ensinos são os bens mais preciosos que esse mundo tem. Então, era isso que essa igreja precisava entender, que ela não podia negociar a santidade de Cristo para se tornar uma igreja mais receptível para as pessoas. Ela não podia adocicar o Evangelho para tornar o Evangelho mais palatável para o pecador. Ela não podia abrir mão dos princípios bíblicos para fazer da igreja um lugar mais alegre para a maioria das pessoas. Ela precisava entender que a igreja é um lugar onde as pessoas são santificadas para aprenderem a se relacionar de maneira santa com o Deus que é santo, santo, santo. Então, é isso que essa igreja precisava entender. Essa é a característica que Cristo se apresenta a essa igreja, para que desde o começo da carta, aqueles cristãos que estavam recebendo essa carta, tomassem esse choque de realidade. Nós não estamos adorando e seguindo um homem qualquer, ou um Deus qualquer. Nós estamos diante do soberano, daquele que é digno de toda honra, glória e louvor, e que não pode ter os seus ensinos renegados. Versículo 19: eu conheço as tuas obras. Perceba, todas as cartas o Senhor está dizendo: eu sei o que está acontecendo no meio de vocês. Porque Ele fala isso? Porque na maioria das vezes, irmãos, nós pensamos que o Senhor não está sabendo o que está acontecendo. Então, de repente, alguma pessoa se levanta no nosso meio e fala coisas pervertidas. De repente alguém se levanta contra a liderança. De repente a estrutura organizacional da igreja começa a ruir. E às vezes a gente fica pensando: Jesus, o Senhor está vendo o que está acontecendo? Às vezes a gente está sem condição financeira para adimplir determinadas coisas, e a gente fica pensando: Senhor, será que o Senhor não está vendo? Pessoas estão se levantando contra nós. Muitas vezes pessoas que são próximas estão se levantando contra aquilo que Cristo tem determinado na nossa vida, e às vezes a gente fica pensando: Senhor, o Senhor está vendo isso? E Ele sempre está vendo tudo. Por isso Ele diz: eu conheço as tuas obras. Essa ideia de obras eu sei o que está acontecendo no meio de vocês, eu sei o que vocês estão fazendo aí. Não ache que nada é feito sem a supervisão direta de Deus. Ah, mas por que Deus não faz determinadas coisas? Por que Deus não corrige logo? Uma das principais correções de um pai é não fazer nada, é deixar que o filho vá lá e quebre a cara, e aí ele aprende. Conheci uma pessoa, certa feita, ele disse o seguinte, a filha dele estava andando assim, perto de uma piscina, e eu perguntei a ele: você não fica assim de olho nela, não? Preocupado? Aí ele disse: não, porque ela mesmo, quando vai chegando pertinho assim, ela se afasta, ela não chega muito perto. Eu perguntei por quê. Ele disse: porque teve um dia que ela ficava toda hora indo, botava um pezinho, e aí tinha todo mundo vir pegar, trazer, olha, cuidado da piscina, até que ele chegou e disse: ninguém fala mais nada. E aquela menina foi lá e foi pertinho, até que caiu. Aí ele deixou ela beber uma água um pouquinho, depois lá ele tirou ela, aí ele está vendo? Aí a água não pode, nunca mais ela foi lá. Então toda vez que ela chega perto da piscina, ela chega perto da piscina e já sai. Então muitas vezes o Senhor está permitindo isso com a gente. Ah, você quer quebrar a sua cara? Então tudo bem, quebre a cara. Não foi assim que fez o pai da parábola lá de Lucas 15? O filho mais novo chegou e disse: meu pai, eu quero a minha herança. Mas ele não tinha direito à herança, o pai dele estava vivo. Como assim você quer a sua herança? Ah, eu quero a parte que me cabe na minha herança. E aí o pai, como um bom educador, ele disse: ah, você quer? Então tá bom. Você quer aprender como o mundo é perverso?
E como você tem um bom pai e não valoriza, então tudo bem, aqui é a sua herança, tome a sua herança. O que foi que aconteceu com aquele menino? Ele foi lá, gastou tudo, quebrou a cara, e ele voltou? Não, ele foi procurar trabalho, não achou trabalho para trabalhar com porcos, foi trabalhar com porcos, olha a dureza do coração do homem, até que chegou um momento que ele desejava comer a comida dos porcos e ninguém lhe dava nada. Ele disse: rapaz, eu vou voltar para casa do meu pai, porque ele ajuda, ele trata melhor os funcionários dele do que essas pessoas tratam os porcos aqui. Eu vou voltar para lá. E ele voltou e o pai recebeu ele e fez uma festa e disse: está vendo? Meu filho aprendeu. Ele estava morto, ele voltou a viver. Então, muitas vezes, uma das melhores formas de ensino é não falar nada. Deixa a pessoa não... Sabe, eu tenho esse hábito. Eu costumo exortar a pessoa, mas quando eu percebo que a exortação não está surtindo efeito, eu deixo que a pessoa fale o que quiser, eu não respondo absolutamente nada, nem por telefone, nem por WhatsApp, e se me perguntar também não respondo. Por quê? Porque eu sei que a pessoa não quer ouvir. A pessoa na verdade quer uma contenda, ela quer gerar um problema, e nós não fomos chamados a contender. Então, em determinados momentos, a maior prova de amor é não fazer nada. Mas em outros momentos não, a gente vai fazer sim. Então Jesus está mostrando aqui, eu sei o que está acontecendo aí no meio de vocês. E mais adiante ele vai dizer: eu estou na verdade dando tempo para que você se arrependa. Então eu conheço as tuas obras. E aí ele vai dizer aqui algo digno de elogio: eu conheço o teu amor. Mas esse amor aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Ele está falando aqui de um amor no sentido do entusiasmo de fazer a obra de Deus. Ele não está falando aqui de um amor para com Deus acima de todas as coisas, e um amor para com o próximo como a você mesmo, porque se eles tivessem essa forma de amor, eles não iam tolerar os falsos ensinos de Jezabel. Então o que ele está falando aqui é: eu conheço o seu entusiasmo. Era justamente o que estava faltando na igreja de Éfeso. Quando diz assim: olha, igreja de Éfeso, tenho porém contra ti o abandonares o teu primeiro amor. O que estava faltando na igreja de Éfeso? Amor. Mas que amor é esse? O entusiasmo, paixão pelas coisas de Deus. Estava faltando. Era uma igreja doutrinariamente perfeita, era uma igreja combativa, combatia os falsos ensinos, mas era uma igreja que infelizmente não tinha mais o entusiasmo inicial, porque as lutas haviam sugado a sua alegria de ser cristão. Então, aqui a mesma coisa, eles tinham aquele entusiasmo infantil. Por isso que eu disse, a igreja de Tiatira é uma igreja imatura, é uma igreja infantil, é uma igreja, sabe, que ama todo mundo, ao mesmo tempo sem amar ninguém, permite todas as coisas, porque o que ela quer é bancos cheios. Olha como Deus está alegre, a igreja está lotada. Deus está alegre, a igreja está lotada. Eu já fui para muitos encontros onde as pessoas, eu acho isso um constrangimento. Em primeiro lugar, eu não tenho esse hábito de constranger as pessoas, até porque eu já fui bastante constrangido. Então, em algumas igrejas que a gente já foi, se você era uma pessoa que estava indo à igreja pela primeira vez, diz assim: vocês que são visitantes, levantem. A pessoa levantava: eu sou um visitante. Aí depois: seja bem-vindo e tal, e toda aquela questão, né, de dizer boa-vinda e tal, boas-vindas. E depois tem um louvorzinho: visitante, seja bem-vindo, né? Aí tem aquele negócio: e volte sempre, traga mais gente, fique com a gente. Umas baboseiras assim, né? Que você acha que você está no jardim da infância. Então você não veio para a igreja para se sentir no jardim da infância. Você veio para a igreja para amadurecer. Se você está achando que você está no jardim da infância, vai passar ali nas crianças. As crianças estão ali, aprendendo o evangelho do jeito delas. Nós não, nós precisamos de uma maturidade. Nós estamos aqui para aprender aquilo que é a coisa mais séria do mundo, que é a realidade da nossa alma e como nos relacionar com Deus. Então isso é a coisa mais séria do mundo. Ainda que em alguns momentos nós possamos brincar e aproveitar a alegria do Espírito, mas é um momento sério, onde as verdades eternas estão sendo ensinadas. Então, cuidado com esse amor, que na verdade não é amor, né? Mas é imaturidade.
Mas o Senhor ainda elogia. Por quê? Porque existem pessoas que começam desse jeito e depois evoluem e trazem ao mesmo tempo essa imaturidade com maturidade. Isso funciona. Você tem aquele entusiasmo da criança e a maturidade do cristão experiente. É isso que o Senhor espera de nós, né? Aquele entusiasmo, mas ao mesmo tempo um entusiasmo experiente, que sabe o que é certo, que sabe o que é errado. Então eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. Então era uma igreja que estava perseverando. E olha o que ele vai dizer aqui: as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Ele vai dizer que essas obras são melhores. Ela vai dizer, ele está falando aqui do ponto de vista quantitativo e não qualitativo. A igreja de Tiatira era uma igreja de números, né? Era uma igreja que se preocupava com números. Vamos ganhar vidas. Está tão famoso essa expressão. Olha, nós somos um ganhador de almas. Nós ganhamos almas. A gente vai fazer lá uma cruzada, e aí no final tem aquele apelo totalmente antibíblico e herético. E aí diz assim: quem quer aceitar Jesus? Aí um monte de gente que não entendeu nada, e pela emoção levanta, aceita e pega lá. Rapaz, vai cruzar, a gente ganhou 100 almas para Jesus. Aí você volta depois de um mês, vai olhar para a vida dessas pessoas. As pessoas estão vivendo pior do que os ímpios. E você diz assim: você ganhou? Você não ganhou a sua. Tudo que você fez foi tornar aquela pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês. Era o que os fariseus faziam. Jesus vai dizer dos fariseus: vocês atravessam o mar, para ver o esforço que eles faziam para trazer uma pessoa para a religião deles. Vocês atravessam o mar, fariseus, para fazer um prosélito. Um prosélito era um gentil que era convertido ao judaísmo. Então vocês atravessam o mar para converter uma pessoa para o judaísmo. E depois que essa pessoa se converte ao judaísmo, a sua religião, ela se torna 2 vezes merecedor do inferno, mais do que você. Então não é isso que nós fazemos. Nós não trazemos as pessoas para nós trazemos as pessoas para Cristo, para onde nós mesmos estamos. Nós fomos chamados a uma caminhada e convidamos as pessoas para caminharem conosco, e principalmente olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Por isso que não adianta, irmãos. A realidade da igreja de Tiatira era muito próxima da realidade dos judeus na época de Paulo. Olha como Paulo escreve a carta aos Romanos, carta que eu já fiz referência há alguns minutos, e ele diz o seguinte: olha, vocês têm zelo por Deus, porém sem entendimento. Esse é o problema da igreja de Tiatira. Vocês têm zelo, mas cadê o entendimento? Há o amor, o entusiasmo, a fé, aqui ó, as obras mais numerosas, vocês estão perseverando, e cadê o entendimento? Cadê o combate às heresias, combate aos falsos ensinos? Então aqui, logo depois desse breve elogio, para dizer que é isso mesmo, tem que ter entusiasmo, tem que perseverar, tem sim, pessoas vão ser acrescidas, vidas serão salvas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então vidas serão salvas, os eleitos de Deus serão achados mediante a pregação da palavra, eles serão atraídos para Cristo, vidas serão salvas toda vez que a igreja estiver cumprindo o seu papel, que é pregar o Evangelho. Mas logo logo, essa é a carta mais longa das 7 cartas. Logo depois desse breve elogio de apenas um capítulozinho, nós vamos ver uma sucessão de reprovações que o Senhor faz a essa igreja. A primeira delas: tenho porém contra ti o tolerares. Perceba, era só o tolerar. Não está dizendo aqui nem que a pessoa incentivava e nem que seguia a doutrina. Então essa igreja de Tiatira, ela tinha 3 grupos de pessoas. 3 grupos de pessoas dentro delas. Tinha aquelas que eram fiéis, a gente vai ver mais adiante. Tinha aquelas que toleravam Jezabel, o ensino dela, que eram aquelas pessoas que em cima do muro, dá um pé cá, um pé lá. Pô, irmão, não pode ser radical assim não. O pastor Ricardo é muito radical, então não pode ser desse jeito, tem que ser mais assim, aliviar mais. Esse negócio assim de dizer que
Só porque a pessoa é arminiana, não entende nada de Deus, não pode ser desse jeito. A pessoa pode ser arminiana e ao mesmo tempo está seguindo o verdadeiro evangelho, né? Não pode ser tão radical assim. Tem essas pessoas, são as que toleram, essas primeiras aqui. E tem o terceiro grupo, que é aquelas que seguiam os ensinos de Jezabel. Então, 3 grupos de pessoas em uma mesma igreja. Normalmente é assim. Então, tem um pastor que ele costuma responder, né? Pastor, como é que está lá a igreja? Ele diz, ó, meu irmão, a igreja vai bem, a igreja vai mais ou menos, a igreja vai muito mal. E sempre é isso na igreja. Tem irmãos que estão buscando a Deus de verdade, esses são bem poucos. Tem aqueles que, sabe, não está lá nem cá, está mais ou menos, né? Está no meio termo. Quem está no meio termo está condenado, só para ficar bem claro. E tem aquelas pessoas que estão retrocedendo. Então, numa mesma igreja, a gente vai encontrar esses 3 grupos de pessoas. Então, a igreja já tira desse jeito. Mas a pessoa que ele mais exorta, e isso é um entendimento de Cristo, o pior de todos é aquele que está no meio do caminho. Mas adiante a gente vai aprender isso na igreja de Laodiceia. Eu tenho, porém, contra ti que você não é nem quente nem frio. Mas porque você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Qual era o problema de Jesus com os fariseus? Era justamente esse, eles eram hipócritas. Eles eram pessoas que eram extremamente inclinadas ao pecado por dentro, mas externalizavam uma santidade que não tinham, eles usavam máscaras. Então o Senhor não gosta disso. Por isso que aqui, esse é o grupo que o Senhor mais se dirige, é o que tolera. Não, irmãos, ou você é uma coisa ou você é outra. Como uma pessoa que vem aqui, ouve a mensagem, aí vai para uma igreja herética e diz assim, eu estou lá, mas assim, é a mesma coisa. A mesma coisa? Você não ouviu nada. Então, cuidado, porque existe o verdadeiro evangelho, existe o falso evangelho. Existe a verdadeira igreja, existe a sinagoga de Satanás. Existe a noiva de Cristo, existe a grande meretriz, existe a cidade celestial e existe a Babilônia. Então nós temos que tomar cuidado e discernir essas coisas, que só podem ser discernidas espiritualmente. Então aqui ele vai dizer, eu tenho porém contra ti o tolerares, que essa mulher, Jezabel, então ele faz questão de frisar, o problema aqui não era a doutrina de Balaão, não era a doutrina dos nicolaítas, o problema aqui era o falso ensino de uma mulher. E uma mulher ensinando na igreja já está tudo errado. E a Bíblia vai dizer de maneira muito clara, em 1 de Timóteo capítulo 2, eu não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. E aí as pessoas, não, mas isso é naquele contexto. Paulo não diz que é naquele contexto. Paulo vai lá para o Éden e diz, porque não foi Adão que foi enganado pela serpente. Quem foi enganado pela serpente foi Eva. Então, e quando você estuda mais ainda Gênesis 3, você aprende. Qual é a disciplina de Deus para Eva? Eva, você vai estar sujeita ao seu marido. Sabe, Adão tem a disciplina mais forte. O mundo é amaldiçoado por causa de Adão. Maldito seja a terra, Adão, por tua causa. Mas Eva, teu desejo será, teu desejo do teu marido não vão ser mais harmoniosos como eram, e ele vai te dominar, é o que está escrito lá. Eu conheço as tuas obras, e eu tenho porém a ti que você tolera essa mulher Jezabel. O fato de você, por exemplo, dizer assim, não, tem uma pastora lá na igreja que ensina um monte de coisa herética. Meu filho, isso é redundante. Se é pastora, já é herética. Já, cuidado com tolerar aí. Não, mas também não é bem assim. Segundo a Bíblia. Se você quiser tolerar, aqui está o que vai acontecer. Então, eu tenho porém contra ti o tolerares, que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa. O que é a profetisa? É aquela que diz que está falando da parte de Deus. E hoje em dia os profetas, eles são aqueles que pregam a palavra. Profeta e pregador na igreja são sinônimos. Então, como é que a gente fala da parte de Deus? A gente ensina a palavra de Deus para as pessoas. Isso é falar da parte de Deus. Por isso que o obreiro aprovado é aquele que manuseia bem a palavra de Deus. Isso faz um profeta. Ele
passa a palavra de Deus adiante. É isso que os profetas fazem. O profeta não é aquele que adivinha RG e CPF. A Bíblia dá um outro nome para essas pessoas, adivinhos. E normalmente quem adivinha não está fazendo isso da parte de Deus, está fazendo isso da parte de outra pessoa, que se chama Satanás. Então tome bastante cuidado, porque se tornou extremamente comum hoje em dia, né? Profeta é aquele que adivinha coisas, é aquele que faz premonições do futuro, e na Bíblia não. Na Bíblia, profeta é aquele que fala da parte de Deus. E hoje quem fala da parte de Deus são os pregadores do verdadeiro evangelho. Mas essa Jezabel dizia que ela falava da parte de Deus, mas ela não falava. É o que diz a Bíblia. Não somente ensine, então ela já estava errada. Não somente ensine, ela já não devia ensinar, mas ela ensinava. Mas ela não só ensinava, mas ela diz assim: mas ainda seduza os meus servos. Ela não só ensinava, mas ela seduzia as pessoas. De que forma? Essa Jezabel aqui era uma teóloga da prosperidade. Então, ela seduzia as pessoas. Vem cá, o que é que você quer? Você quer comer chocolate? Então coma chocolate para a glória de Deus. O que é que você quer? Você quer usar salto altos? Então use salto altos para a glória de Deus. O que é que você quer? Faça as coisas que você quer. Não tem pecado, não existe mais pecado. Se você está fazendo para Deus, não existe mais pecado. É como há um tempo atrás, ficou bastante famoso na televisão, foi um escândalo que teve lá em Brasília. Eu acho que a mentalidade normalmente nossa é bem restrita, né? A gente costuma se esquecer muito facilmente das coisas do mal, se esquecer muito facilmente das coisas boas e nos lembrar das coisas más, e se esquecer das coisas más. Então, não sei se você lembra, teve um escândalo em Brasília, alguns anos atrás, chamado de Mensalinho de Brasília, né? E o que mais me chamou a atenção nesse escândalo é que um grupo de deputados, eu acho, que estavam recebendo propina, eles eram evangélicos. Então eles pegaram aquele dinheiro de propina, eles esconderam nas suas roupas e nas meias, e depois eles deram as mãos para orar e agradecer pela propina. Olha que maravilha! Hoje em dia acontece. Então o traficante, ele vai combater outra facção. Ele diz assim: vamos orar aqui pelas armas, para poder eu não errar um tiro aqui hoje. Amém? Então as pessoas, elas não ligam mais para o que é certo e o que é errado. Elas querem um Deus, um Deus que simplesmente, aceita tudo que elas fazem e abençoa tudo que elas fazem, né? O Deus da Bíblia não é assim. O Deus da Bíblia é um Deus extremamente zeloso. Ele tem zelo por aquilo que ele fala e por aquilo que ele faz. A Bíblia vai dizer que Deus zela pela sua palavra para cumpri-la. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Esse é o Deus da Bíblia. Então, aqui ele diz: ela seduzia as pessoas. A sedução é essa arma, onde você dá à pessoa aquilo que ela quer, e você atrai essa pessoa para uma armadilha. A sedução é uma espécie de armadilha, né? Então, por exemplo, as pessoas hoje, nós vivemos em um país, né, que esse clima de sedução. Então as pessoas vestem roupas extremamente provocativas para despertar o sexo oposto. As pessoas costumam usar perfumes, né, para deixar a sua marca. Tudo isso é uma forma de sedução. As pessoas falam muitas vezes de maneira melosa, né, para despertar algum tipo de sedução. Então a sedução é isso. É você dar à pessoa aquilo que ela deseja com o objetivo de atrair essa pessoa para uma cilada. Deus não seduz ninguém, mas Satanás faz isso e faz muito bem. Ele sabe como seduzir. Os falsos mestres, eles sabem como seduzir. Uma das melhores formas de você seduzir alguém é você bajular ela. Por isso que os falsos mestres, eles têm essa qualidade, eles são bajuladores de homens. Eles falam aquilo que o mundo quer ouvir e o mundo os ouve. Ele nunca vai reprovar a atitude de ninguém. Não, meu irmão, é isso mesmo. É de coração? Então Deus aceita, irmão, né? Então os falsos mestres são esse tipo de pessoa que eles seduzem.
eles fazem com que as pessoas se aproximem cada vez mais dele e do erro. E Jezabel agia desse jeito, né? Ela não somente ensinava indevidamente, mas ela seduzia os servos de Deus, porque Deus está dizendo que os meus servos a praticarem a prostituição. O que é a prostituição aqui? É a prostituição espiritual, é a infidelidade espiritual, é você se relacionar com um outro Deus que não o Deus verdadeiro. Essa prostituição que ele mostra aqui, e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Comer coisas sacrificadas aos ídolos, irmãos, não está falando tanto da atitude de você ingerir algum tipo de alimento, mas comer coisas sacrificadas aos ídolos está nos alertando em relação ao perigo do mundanismo. Nós somos pessoas diferentes das pessoas que habitam no mundo. Nós somos uma outra espécie de animal. É por isso que a diferença, Jesus ele vai fazer uma comparação entre ovelhas e bodes. Você já prestou atenção sobre esses dois animais? Você já viu como a ovelha é um animal extremamente frágil? E uma das partes mais frágeis da ovelha é justamente o seu aparelho digestivo. As ovelhas não podem comer todo tipo de alimento. Por quê? Porque senão elas morrem. Já o bode, meu filho, o bode come tudo. Você botar lixo, o bode come lata de alumínio. O bode come qualquer coisa que você botar na frente dele, não tem nada. Ele come até vidro, né? E não tem nada. Porque ele é bode, né? E o bode é um animal extremamente agressivo. Ele tem com chifre lá, se você chegar perto, ele dá uma chifrada. João, ele fez até doutorado em bode, né? Ele tinha um bode chamado Alberto Carlos, né? E ele sabe muito bem mostrar pra gente as características do bode. Já a ovelha não, a ovelha não tem nada. A ovelha só pode fazer BR, né? Chamar. E se o pastor, meu filho, não tiver ouvido direito, já foi a ovelhinha, né? Mas graças a Deus o nosso pastor ouve muito bem. É o pastor Jesus, ele está sempre atento às suas ovelhas. Então ele diz: ela seduzia os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Ela incentivava as pessoas a viverem uma vida mundana. Elas diziam que o importante é o seu coração estar em Cristo. Não importa a maneira como você vive, não importam os pecados que você comete. Seu coração está em Cristo? Então, você é de Cristo. Você fez a oração de confissão, levantou a mão e aceitou Jesus? Então você é de Cristo. Você se batizou? Então você é de Cristo. E se você dizima, então, meu filho, aí você é de Cristo ao quadrado. Então, ela não incentivava as pessoas a uma vida de santidade, muito pelo contrário. Ela incentivava as pessoas a uma vida de imoralidade e de profanação, né? De sujidade. As pessoas eram cada vez mais entregues a um regime mundano. E como eu disse a vocês, irmãos, nós vamos parar aqui em Apocalipse. E eu queria convidar vocês a abrirem comigo no livro de 1 Reis. Vamos conhecer um pouquinho dessa mulher chamada Jezabel. O que foi que ela fez? Como foi que ela viveu? Por que ela é usada aqui como símbolo dessa falsa profetisa aqui, que aparece na igreja de Tiatira? E a gente vai aprender um pouco sobre Jezabel, para que nós possamos entender o significado propriamente do que a frase que nós lemos significa. A Bíblia explica a Bíblia. Então, no capítulo de 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 29. Então, o reinado de Acabe. Acabe foi o pior rei de Israel. Por quê? Porque como se não bastasse a sua própria ruindade, ele se casou com a mulher que era a pior mulher do mundo, né? Então olha o que diz aqui: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel e Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Pense num camarada ruim. Era esse Acabe. Então, comparado a todos, ele foi o pior. Como se fora coisa de somenos, como se fosse pouco ele ser uma pessoa tão oposta a Deus, uma pessoa tão rebelde a Deus, ele ainda
Olha o que diz: como se fora coisa de somenos andar pelos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e adorou. Olha que coisa. Jezabel é um nome duplo. Jezabel significa sacerdotisa de Baal. O nome dela é a junção dessas duas palavras. E a gente vai ver aqui o perigo de você tolerar determinadas coisas. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Você perceba, ela não destruiu o altar ao Senhor, ela construiu um altar a Baal. Perceba que o que Jezabel propõe não é uma idolatria aberta. O que Jezabel propõe é o ecumenismo. O que Jezabel propõe é o sincretismo. Então, o que é o ecumenismo? É todas as religiões juntas. E o que é o sincretismo? É você bater todas as religiões no liquidificador e fazer uma nova religião. Então Jezabel, ela queria propor essas duas formas de culto, né? Então ela diz assim, vocês ainda adoram o Deus lá de Abraão, Isaac, Jacó, mas vamos adorar Baal também. E Baal, irmãos, era o Deus das chuvas e dos trovões. E por isso Baal era conhecido como Deus da fertilidade, porque era em virtude das chuvas que vinham as colheitas, em virtude das colheitas que vinham a prosperidade. Nós estamos falando de uma sociedade agrícola. Então, se não tinha chuva, não tinha colheita, não tinha dinheiro. Então Baal é o Deus da prosperidade. É o Deus que dá dinheiro a vocês. Quem quer dinheiro? Quem quer Jesus? Quem quer Jesus? Quem quer Jesus? Quem quer dinheiro? Quem é mentiroso? Né? Amém. Aqui está o pessoal treinado aí. Vamos lá. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Olha o que Acabe fez. Ele cometeu mais abominações do que todos os outros juntos. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segub, o seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Perceba que quando você faz coisas ruins, você influencia pessoas a fazer coisas ruins também. Então, as nossas atitudes, elas não são simplesmente nossas atitudes, porque nós estamos influenciando pessoas. Se você, por exemplo, estaciona um lugar em um local proibido, muitas pessoas vão achar que aquele lugar pode estacionar e vão estacionar lá. Ah, não, eu estacionei porque José estacionou. Se José estacionou, é claro que pode estacionar, né? Então, eu fiz isso porque fulano fez, eu também posso fazer. Então, você já pensou, semana que vem chega aqui uma criança dessas aqui e começa de repente a, sei lá, plantar bananeira aqui no meio do culto, né? Tá tendo um culto, ela vem e começa a plantar bananeira. Na semana que vem já vão ser umas 4 ou 5 crianças. Ah, não, se ela plantou bananeira e ninguém falou nada, faz parte do culto, eu vou plantar bananeira também. Então perceba que nós precisamos, ao identificar algo errado, a gente precisa pronunciar logo. Se você vê o seu irmão em erro, corrige-o com o espírito de brandura. É o que diz a palavra. Nós não podemos ser omissos. O problema da igreja de Tiatira era justamente a omissão. E perceba, irmãos, que diante de toda essa realidade aqui de Israel, um historiador judeu do primeiro século chamado Flávio Josefo, ele escreveu um livro bem grosso, assim, mais grosso que a Bíblia, chamado Hebreus. Não é o livro de Hebreus da Bíblia, é um livro, a história dos Hebreus, é um livro bem grosso assim, onde ele conta toda a história do povo lá, desde os patriarcas até a parte final lá próximo a Jesus. Ele vai contando essas histórias, e quando ele chega nessa parte aqui do reinado de Acabe,
a gente fica super assustado com uma coisa. Ele vai dizer que nessa época de Acabe, não se esqueça, Acabe reinava em Israel. Essa é a época do reino dividido. Existia o reino de Israel, que era o reino do norte, com a capital em Samaria, e existia o reino de Judá, que era o reino do sul, com a capital em Jerusalém. Por isso que você vai sempre ver, olha, Acabe reinava em Israel. Quem é que reinava em Judá? Asa. Então sempre os dois aqui vão aparecer. Sempre que um rei surgia, o historiador costuma mostrar aqui, o escritor da carta aos reis, quem é que reinava no outro reino. E Flávio Josefo, ele vai dizer que Israel, que ficou com as 10 tribos, portanto ficou com mais território, com mais pessoas, existiam cerca de 10 milhões de israelitas nessa época. Mas o mais assustador é que quando Deus vai conversar com Elias, um pouco mais adiante, ele vai dizer: nesse universo de 10 milhões de israelitas, eu reservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Você percebeu a comparação? 10 milhões de pessoas, 7.000 não se dobraram a Baal. Todos os outros foram infectados com essa praga que é o mundanismo, o ecumenismo, o sincretismo. Hoje em dia, irmãos, você falar de doutrina está fora de moda. Não, a doutrina separa. O importante na igreja é o amor, e essa conversa tem levado muitas pessoas para o inferno. Se você não está na verdade, você nem conhece o amor. Porque o amor é verdadeiro. O amor está na verdade. Então, olha o que Jezabel faz aqui. Essa parte de Reis aqui é muito rica, mas eu não vou extrair tudo. Eu queria convidar vocês a abrirem agora no livro de 1 Reis, mas eu queria que vocês pegassem o capítulo de número 21. O capítulo de número 21 vai retratar bem a personalidade dessa mulher Jezabel. Como ela é uma pessoa que vai se ocupar em nos estimular a alcançarmos os nossos desejos pecaminosos. Então, Jezabel não é aquela que vai dizer: olha, meu irmão, não deseje isso, isso é pecado. Como o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz: olha, aqueles que desejam ficar ricos estão pecando, estão caindo em maldição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não, Jezabel diz: você quer ficar rico? Então pronto, então vamos orar para você ficar rico. Jezabel, ela estimula o pecado na pessoa, ela não combate. Então aqui nesse capítulo 21 a gente vê bem a definição da personalidade dela. O que acontece aqui? O seu marido é rei, e como rei ele estava lá andando, mas apesar dele ser rei, ele é um líder, mas ele não é dono de tudo. As pessoas têm as suas propriedades. E tinha um homem chamado Nabote, que ele tinha uma vinha, e a sua vinha era uma vinha muito bonita, né? Produzia boas uvas e dava bons vinhos. E Acabe desejou essa vinha e fez uma proposta a Nabote para comprar a vinha dele. Mas Nabote disse: não, eu não posso vender essa vinha é da minha família há tanto tempo, eu não posso vender essa vinha, né? Se eu fizer isso, estou desonrando meus pais. Não, eu não vou vender a vinha por dinheiro nenhum. E aí foi o que aconteceu com Acabe, o que acontece com muitos cristãos. Quando eles não têm o que desejam, eles ficam jururu, chateado, de boca de calundu, né? Então você pede: meu pai, eu quero comer Subway. Não, hoje não pode. Não me dá nada que eu quero, né? Então normalmente acontece isso com alguns cristãos que são imaturos. Quando você não tem o que você quer, você não me dá nada, né? Então é isso que foi assim que Acabe ficou. Acabe ficou jururu, ele ficou de calundu, porque ele queria a vinha de Nabote. Ele tinha um reino, mas ele queria a vinha de Nabote, e Nabote não vendeu para ele. Olha o que Jezabel vai fazer. Versículo 5 do capítulo 21. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: o que é isso que tens assim desgostoso, o teu espírito, e não comes pão? Ele estava de calundu. É as crianças, quando ficam de calundu, fica assim. Você diz assim: você quer comer isso? Não quero comer nada. Você pegou minha slime.
Não, você não me ama, né? Então Acabe ficou desse jeito, não queria mais nada. E ele respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Ó, você não é o filho de Deus? Transforma essa pedra num pão. Você não é filho de Deus? Decrete a sua vitória. É isso que Jezabel faz. Ela é a do decreto. Você não é filho de Deus? Manda essa enfermidade embora. Você não é filho de Deus? Então faz isso. Então você é filho do rei. Então você não pode ter nada menos do que uma vida maravilhosa. Essa é o estímulo. Essa é a sedução de Jezabel. Por isso que as pessoas amam ouvir Jezabel falar. Porque ela fala coisas assim que a gente gosta. Você é filho de Deus, Deus te ama, Ele vai te dar tudo que você imagina. O que você quer? Você quer uma casa, sabe, numa cobertura? Você quer a cobertura de Lula lá do triplex? Ela vai ser sua, né? Profetiza. O que você quer? Você quer um carro importado? Profetiza que Deus vai te dar isso. O que você quer? Você quer um marido multimilionário? Profetiza, né? Então Jezabel, ela faz esse tipo de coisa. Ela estimula o pecado, quando na verdade você devia lutar contra isso. Porque se você está desejando coisas materiais a ponto de se entristecer com a falta delas, é porque Jesus não é suficiente para você. Se você fica chateado porque não tem alguma coisa, é porque Jesus não é o seu tudo. Eu não digo que você não busque obter coisas, você pode até buscar, mas se você não obter, você não pode ficar triste. Você tem que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Mas Jezabel é aquela que estimula essa parte nossa que deve ser combatida. Olha o que Paulo vai dizer em uma das suas cartas: jamais satisfaça a concupiscência da sua carne. Se a concupiscência da carne tem que ser combatida e não satisfeita. Glória a Deus. Então, mas Jezabel não, de jeito nenhum. Levanta-te, come e alegra-te no teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Ela é aquela que satisfaz os nossos desejos. Pode vir aqui que eu vou rezar aqui sobre o seu emprego, eu vou rezar sobre isso, e tudo que você sempre quis vai dar certo. É isso que Jezabel faz. Ela é a ponte que nos leva à nossa felicidade. Pelo menos é isso que ela propõe acerca de si mesma. E olha como é que ela faz isso. Versículo 8: então escreveu cartas em nome de Acabe. Ela é mulher, mas ela toma o lugar do marido. Isso acontece em uma igreja em que não tem pastores bíblicos, que as mulheres, elas muitas vezes roubam o lugar que deveria estar sendo ocupado por um homem que muitas vezes tem sido omisso, como é o caso de Acabe aqui, uma pessoa completamente negligente, omissa e covarde. Então escreveu cartas em nome de Acabe. Ela que escreveu, selou-as com o sinete dele. Cada rei tinha uma espécie de carimbo que era a sua assinatura, né? Enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, que habitavam com Nabote, e escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejam para que morra. Percebam o que Jezabel fez. Ela tramou o assassinato de Nabote. Se lembra que as pessoas, para serem acusadas, tinham que ter 2 testemunhas? A mesma coisa aconteceu com Jesus. Se lembra? Quando Jesus estava sendo julgado, vieram aquelas testemunhas e disseram: ele disse que ia destruir o templo, ele disse que ia fazer isso. E Jezabel, ela teve essa ideia diabólica. Pega 2 homens aí, mentirosos, e coloca eles para mentir. Nabote era um homem fiel a Deus. Diz que ele é infiel, porque aí ele vai morrer, ele vai ser apedrejado diante de todo o povo. Os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara. Seguiram o conselho de Jezabel, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram o jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele, testemunharam contra ele e contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Então Jezabel,
Então, tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas está morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. É isso que Jezabel faz. Ela vai começar a dizer que nós podemos obter as coisas de maneira ilícita para a glória de Deus. É para a glória de Deus, mano. Eu estou tentando um benefício no INSS que eu não mereço. Eu não tenho direito a esse benefício, mas eu estou seguindo o conselho do meu advogado. Meu advogado disse que quando eu for para lá, para o INSS, eu me finjo de louco, começo a gritar, passo 5 dias sem tomar banho, e aí eu recebo esse benefício, mas é para a glória de Deus, varão. A glória de Deus? Você está mentindo? Por que é para a glória de Deus isso? Então, a gente vive num mundo que é assustador, o que as pessoas falam que estão fazendo para a glória de Deus. Agora mesmo, uma série de políticos estão fazendo coisas extremamente reprováveis, coisas que até o mencionar é vergonhoso, e eles estão fazendo isso porque eles dizem que tem que ter políticos evangélicos para defender o interesse dos evangélicos. Qual é o interesse dos evangélicos? Não é a glória de Deus? Não é a pregação do verdadeiro evangelho? Então a gente não precisa de políticos para defender esse nosso interesse. A gente precisa de fidelidade para defender isso. Então a gente vive esse momento. Mas, olha, irmãos, e aqui eu quero concluir. Então veio a palavra do Senhor a Elias. Perceba que os verdadeiros homens de Deus sempre existiram e existirão. Deus estava vendo o que Nabote, Deus estava vendo a injustiça que Nabote sofreu. Deus estava vendo o que Jezabel e Acabe estavam fazendo. E ele separou o seu profeta, o seu pregador, que era Elias. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. Far-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança. Dir-lhe-ias mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão teu sangue, o teu mesmo. Olha o que ele está dizendo aqui. Quer dizer que você permitiu o assassinato, né? Você vai morrer do mesmo jeito. Ele diz mais: perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, exterminarei de Acabe a todo o sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. A gente vai ver que é isso que vai ser usado lá em Apocalipse, quando é dito assim: porei de cama e matarei os seus filhos. Aí está lá escrito lá na carta a Tiatira em Apocalipse, está usando justamente esse pano de fundo. Quando Deus amaldiçoava um homem, ele então estipava, ele tirava o nome daquele homem da história. De que forma? Não permitia que aquele homem tivesse herdeiros, então o seu nome morria com ele. Isso era uma das maldições mais duras de Deus, porque você não foi fiel a mim, então o seu nome vai morrer junto com você. É isso que ele está dizendo aqui. Eis que trarei, versículo 22, farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, como a casa de Baasa, filho de Aís, por causa da provocação com que irritaste e me fizeste pecar Israel. Também de Jezabel falou o Senhor. Ele não só, ele falou primeiro com Acabe, porque Acabe, ele tinha mais responsabilidade. Os pecados de Jezabel não vão eximir a responsabilidade de Acabe. Acabe que era o rei, era ele que deveria